Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo sobre o mercado de licenciamento de marca, sobre alguns conceitos. Hoje vamos falar um pouquinho de um tema um pouquinho mais complexo, que são os royalties e garantia mínima, né? Então hoje vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, trazer alguns exemplos aí um pouquinho mais difíceis, né? Para entender exatamente como funciona esse processo de cálculo de garantia mínima, né? Como apurar royalties quando tem garantia mínima. Então vou trazer alguns exemplos, vou me aprofundar um pouco, espero que você consiga tirar suas dúvidas sobre esse tema que geralmente são as palavras, aí, são os termos mais utilizados numa negociação de contrato de licenciamento, tá? Então além do produto licenciado, né, que é sempre a primeira pauta aí do contrato de licenciamento, royalties e garantia mínima, como mexe com o dinheiro, então é uma das partes mais importantes aí e a gente precisa estar bem atento a esses termos, né? Entender bem para estar super preparado numa negociação de licenciamento. Então vamos lá. Como calcular a garantia mínima, né? Essa é uma das grandes dúvidas, né, que o mercado de licenciamento possui, tanto do lado da marca quanto do lado da indústria, né, que deseja utilizar essa marca para fazer o produto ou o serviço licenciado, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Qual é a regra para calcular a garantia mínima? E aí eu sou obrigado a informar para você que não há uma regra, né? Não há uma forma única de se fazer isso aí. Cada marca tem o seu formato de calcular a sua garantia mínima, tá? Mas, poxa, Bruno, aí fica muito difícil, né? Com base no quê? Como é que alguém estipula um valor de garantia mínima? Sei lá, dá um chute, alguma coisa? Não é que se dá um chute, né? É que existem formas de fazer isso aí, certo? Existem algumas informações que são levadas em conta, em consideração, na hora para fazer o cálculo da garantia mínima, certo? Logicamente que a marca detentora, né, que está fazendo essa concessão da sua propriedade, ela tem o direito de dizer que a marca dela vale X, né? Ela que sabe o quanto a marca dela vale. E da outra parte da indústria, quem quer usar essa marca vai fazer uma avaliação se o valor que está sendo pedido faz sentido ou não para aquilo que eu desejo investir, né? Então é uma negociação como outra qualquer, como se eu fosse alugar um apartamento. Ora, para mim, aquele apartamento pode valer, sei lá, R$ 2.500 por mês o aluguel. E para a pessoa proprietária desse apartamento, talvez ele vai dizer, não, isso aqui vale 5, certo? E aí, quem está certo? Qual que é a regra? Né? Lógico, o que a gente vai fazer? Vai olhar no bairro, vai olhar no prédio, quanto é que estão alugando nesse prédio aqui, qual que é a média do aluguel nesse prédio. Então isso também vale para licenciamento, certo? Mas a grande diferença aqui é que cada marca é única, né? Não existe várias marcas dentro do mesmo bloco do prédio, né? Então a gente não tem como fazer essa comparação direta, mas a gente pode ter uma noção daquilo que o mercado está trabalhando e com isso tirar suas próprias conclusões. Então vamos lá. Como calcular a garantia mínima? Eu, do lado da marca, eu posso e tenho o direito de dizer qualquer valor. Eu posso falar que o valor mínimo do meu contrato de licenciamento é X, eu posso dizer que é 1 milhão. E do lado da indústria eu posso dizer, vale esse 1 milhão ou não vale? Vamos para a mesa de negociação, porque eu estou achando que esse valor mínimo garantido é muito alto para a sua marca. E aí não é ofensa, não é nada, são apenas vontade de um lado e de outro e de sentar numa mesa de negociação e definir um valor que seja bom para as duas partes. Isso é muito importante, que o valor faça sentido, tanto para quem está fazendo a concessão da sua marca, tanto para aquele que vai fazer esse investimento, né? E a gente sabe que quem está desembolsando ali, né, esse dinheiro é sempre muito importante e ele precisa estar muito consciente de que aquele valor ele já vai ter que pagar, independente daquilo que ele vai vender ou não. Então vamos lá, o que a gente tem que usar, quais são as informações principais para se fazer um cálculo de garantia mínima? Então, a previsão de faturamento é um dos itens que a gente vai analisar para conseguir formatar uma proposta de garantia mínima. Por que eu digo isso? É com base na previsão do faturamento que a gente vai conseguir estimar os royalties, certo? Então vamos lá. Se eu sou a indústria e eu falo que a previsão de faturamento com os produtos que eu desejo licenciar é de 10 milhões de reais, por exemplo, e os royalties são de 10%, eu estou dizendo para essa marca que eu devo gerar para ela R$ 1 milhão em royalties. Opa, a partir daí a gente já tem uma noção
daquilo que a indústria pretende gerar de royalties para a marca. Esse já é o ponto inicial para uma negociação de garantia mínima, certo? A partir daí, do cruzamento da previsão do faturamento com o percentual de royalties, a gente consegue ter os royalties estimados desse contrato de licenciamento. E aí, a partir desse negócio, a gente consegue ter uma negociação de qual valor vai ser antecipado, qual que é o valor mínimo que eu quero pelo contrato. Então, o que acontece a partir desse momento? Eu tenho uma previsão de faturamento, eu vou ter os royalties estimados. Nós vamos sentar e vamos dizer, olha, desses royalties estimados, eu, como marca, desejo receber, sei lá, 50%, 70%, 20%. Cada marca tem a sua definição e sua regra, tá? Então vamos lá. Então imagina que eu sou indústria, certo? Eu vou dizer, poxa, se eu jogar a previsão de faturamento para cima, quer dizer que muito provavelmente eu vou pagar um valor antecipado maior. Então não faz sentido, eu vou jogar esse valor aqui para baixo, né? Porque se eu falar que em vez dos 10 milhões eu vou vender só 1 milhão, eu estou dizendo para essa marca que meus royalties estimados não são mais de R$1 milhão. Meus royalties estimados são de R$100 mil, né? Parece lógico se for dessa forma. Só que a partir do momento em que tu faz uma previsão de faturamento muito fora da realidade de mercado, né, e a marca ela já tem um conhecimento porque ela tem outras indústrias licenciadas no seu portfólio, ela vai dizer, poxa, obrigado, né, pelo interesse em licenciar um produto comigo, só que a tua previsão de faturamento é muito abaixo daquilo que eu desejo para minha marca, né? Então, se tu que conhece do teu produto e do teu mercado tem uma previsão de faturamento tão baixa, eu entendo que você não é um bom parceiro para fechar um contrato de licenciamento. Então, se tu vem com uma previsão de faturamento fora da realidade do mercado, tu vai ter royalties estimados fora da realidade do mercado. Então, eu, como marca, não vou fazer a concessão da minha propriedade para alguém que vai vender muito abaixo daquilo que eu espero que venda ou que eu já tenha exemplos dentro do meu portfólio para que eu saiba aqui quanto que eu gostaria de ganhar de royalties. Então eu posso dizer para você, não, eu não quero fazer negócio com você. Por isso que é muito importante ser muito coerente com isso aqui. Da mesma forma, não façam previsões muito acima, extremamente otimistas. O ideal aqui é sempre trabalhar com 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário normal e um cenário pessimista, certo? Para que a marca possa ver, inclusive, que você tem uma variação aqui naquela expectativa de faturamento, certo? Tem uma variação, porque o mercado a gente sabe que ele oscila bastante, principalmente se nós formos falar de futebol, né? O cenário de um time campeão é muito diferente do cenário de um time rebaixado. Então, é muito importante ter esse tipo de cenário na hora da previsão do faturamento e ser o mais coerente possível com aquilo que você conhece do seu negócio, né? Então, falando pelo lado da indústria, é muito importante que você conheça o seu mercado e saiba fazer essa previsão de faturamento de uma forma adequada, porque aqui é basicamente um alinhamento de expectativa, né? Então, temos 2 atores aqui dentro dessa negociação, de um lado a indústria e do outro lado a marca, certo? Então, nós temos que ser muito coerentes com relação a isso aqui, porque isso aqui já é um alinhamento inicial de expectativa. A partir do momento que você está falando que toda a sua negociação ela parte de uma previsão de faturamento de R$1 milhão, você está dizendo para a marca que você vai dar R$100 mil para ela de royalties, ou espera dar isso, no mínimo, né? Espera dar esse valor mínimo de royalties para essa marca. Então, é um alinhamento de expectativa e se a gente já começa torto aqui, vai acabar torto no final. Então, sejam muito coerentes com relação a isso aí, tá? Então, como é que eu vou fazer o cálculo agora da garantia mínima? Qual que é o racional por trás desse processo, certo? Eu tenho a previsão de faturamento e eu tenho aqueles royalties que eu imagino que eu vou ganhar, tá? Então, algumas marcas fazem o seguinte, olha, se eu tenho R$100 mil, uma previsão de R$100 mil para ganhar, eu gostaria de receber 30% desse valor de forma antecipada, de forma garantida, tá? E esse percentual pode variar muito de uma marca para outra. Então, algumas marcas, quando vão fazer um contrato pela primeira vez com uma indústria, né, a gente não está falando de renovação de contrato, a gente está falando do primeiro contrato, ela pode até, em vez de garantia mínima, ela chamar de garantia máxima, a gente brinca aqui, né? Então, a garantia mínima, o GM, em vez de ser garantia mínima, ele passa a ser garantia máxima. O que eu quero dizer com isso? Ela vai dizer assim, olha, eu ainda não tenho
tanta confiança na tua indústria, né, no teu negócio, eu estou abrindo pela primeira vez, mas a minha régua aqui para abrir para alguém é muito alta. Então eu só vou liberar para entrar dentro do meu portfólio de indústria licenciada quem efetivamente garante aquilo que fala. Então ele pode chegar até dizer assim, eu quero os 100 mil reais garantido. Eu quero que tu me pague no mínimo 100 mil reais para te ter a minha marca nos teus produtos, certo? Então, algumas vão pedir o que a gente chama de garantia máxima, outras vão pedir 20%, 30%, 40%. Em média, as marcas pedem de 30% a 40% do valor estimado de royalty, tá? Mas como eu falei, não é uma lei da garantia mínima, certo? Toda essa negociação, ela pode, tipo, por água abaixo, vamos dizer assim, a tua previsão de faturamento, ela pode não valer absolutamente nada. Eu posso dizer assim, olha, para te fechar um contrato comigo, no mínimo 250 mil reais em royalties. E tu vai falar assim, tá, mas a minha previsão de venda é de 1 milhão e eu geraria 100 mil reais de royalties. E eu vou dizer, não, independente da tua previsão de faturamento ou quanto tu acha que vai vender, enfim, eu quero 250 mil reais para fazer a cessão da minha marca, né? E aí, como eu falei no começo, tá certo, tá errado? Isso é uma questão de negociação. São regras, tá? Que cada um tem o seu modelo de negociar. Não tem como impor que, mas eu negociei com a marca A e lá funcionou de um jeito, eu gostaria de fazer a mesma coisa aqui. Não tem, a marca B não tem obrigação nenhuma de seguir a mesma coisa que a marca A fez, né? Então, pelo lado da indústria, quem manda é a marca, certo? Quem determina o valor da garantia mínima, quem bate o martelo sempre é a marca, e pelo lado da indústria o que tem que fazer é negociar esse valor, verificar se faz sentido, né? Como indústria, o conselho que eu dou, não façam negócios que tu perceba que está fora da tua previsão de faturamento, certo? Porque tu não vai alcançar esses royalties, né? Aí então aquele royalty que está lá no contrato de 10%, né? Então tu fechou um contrato de 10% de royalties, mas tu pagou uma garantia mínima de 250 mil reais e no final de tudo tu vendeu só 1 milhão efetivamente, né? Tu acertou na tampa, então tu vendeu 1 milhão de reais de produto e pagou 250 mil em garantia mínima. O teu royalty efetivo não foi 10%, o teu royalty efetivo foi de 25%. Tá? Então esse tipo de informação é muito importante ser levado em consideração ao realizar um contrato de licenciamento. Existem também muitas indústrias que não estão preocupadas efetivamente em fechar a conta do contrato. Tá, mas como assim, Bruno? Quer perder dinheiro? Não é questão de perder dinheiro. Às vezes é muito importante para a indústria possuir uma marca de alta relevância dentro do seu portfólio, porque ela permite que abra novos pontos de venda e permite que essa indústria possa estar comercializando outros produtos também. Então, às vezes, no geral, a conta fecha. O contrato de licenciamento específico daquela marca, a conta pode até não fechar, mas a conta geral dessa indústria, ao ter uma marca de alta relevância dentro do seu portfólio, pode fazer sentido, né? Então tem que olhar sobre todos os aspectos, né? Qual que é a importância desse contrato de licenciamento, o que ele vai me abrir de ponto de venda se eu for uma indústria, o que vai me gerar de novos negócios se eu tiver essa marca dentro do meu portfólio. Mas para não fugir muito do tema aqui, voltamos para a parte da garantia mínima. Lembre-se sempre, um dos pontos importantes é a previsão do faturamento. Os royalties, certo? O percentual de royalties vai definir o que esse faturamento vai gerar de royalties estimado, quanto de dinheiro a marca vai levar, mas isso aqui não quer dizer que a marca vai aceitar a sua negociação com base em cima dessas duas variáveis aqui. Ele pode simplesmente dizer, o meu preço é X, certo? E como eu falei, não existe certo, não existe errado, existe negociação. O quanto eu acho que eu estou valendo e quanto tu acha que eu estou valendo, né? Então, quanto tu quer pagar por esse contrato e quanto que eu quero que tu pague. É uma negociação, tá? Não existe regra, mas partam, se é para partir de alguma coisa, partam da previsão de faturamento junto com o percentual de royalties, tu vai saber quanto de royalties
tu vai gerar para essa marca, ou a marca, né, olhando pelo prisma da marca, quanto de royalties eu vou receber a partir dessa previsão de faturamento. E o ideal sempre é que tenha essa garantia mínima, né, pelo lado da marca, para que a indústria também se comprometa junto a esse contrato, né, para não ficar com o contrato assinado, tu bota o contrato na gaveta, não produz nenhum produto, ficasse lá amarrado, todo mundo perdeu tempo e nada aconteceu, né? Então, falando em garantia mínima, de uma forma um pouquinho mais profunda, né? Essas são as variáveis que são levadas em consideração, um cruzamento aí desse faturamento, do percentual de royalties, e uma parte desses royalties estimados, geralmente a marca vai pedir como garantia mínima, royalties antecipados, ou seja, independente se tu vender uma unidade, se tu vender 1 milhão de unidades, o mínimo que você vai pagar é o que está no contrato e é o que a gente chama de garantia mínima, certo? Então, essa obrigação, a partir do momento que você assinou o contrato, você passa a ter essa obrigação de pagar, independente das vendas. Então, muita atenção ao assinar um contrato de licenciamento, porque você está assinando já uma dívida, vamos dizer assim, né? Então, você já tem um contas a pagar obrigatório, porque você já assinou o contrato. Como eu falei, muitas vezes essa garantia mínima ela pode ser em um único pagamento na assinatura do contrato, pode ser parcelado também, 2, 3, 4, 10 vezes, é uma condição financeira do contrato, certo? Mas esse valor você não poderá deixar de pagar, tá bom? Agora que você já sabe sobre garantia mínima, virou expert, tô brincando, eu sei que tem bastante negociação aí de contrato de licenciamento para ter uma base legal aí para falar de garantia mínima, mas já deu para ter uma noção, certo? Ninguém vai te enrolar, tu já sabe o que é garantia mínima, já tens as variáveis ali para fazer o cálculo, e aí a gente entra numa parte muito importante que é a apuração de royalties, certo? O que é a apuração de royalties? Como que funciona isso aí? Certo? Como é que eu calculo os royalties que eu tenho para pagar? Então vamos lá, vou começar na parte mais fácil, né? Que é quando não existe garantia mínima no contrato. Então existem alguns contratos de licenciamento em que os royalties são apenas sobre a performance das vendas. Então vamos lá. Eu tenho um contrato de licenciamento onde eu só vou pagar sobre os valores que eu vender efetivamente. Então vamos imaginar que esse contrato de licenciamento ele tem um percentual de royalties de 10%. Ou seja, vamos imaginar que eu estou em janeiro. Durante o mês de janeiro eu vendi R$100 mil em produtos. Em fevereiro, quando eu for fazer a prestação de contas, é muito simples. R$100 mil vezes os 10%, eu preciso pagar R$10 mil para a marca, né? Então, percentual de royalties, 10. Valor comercializado, R$100 mil. Royalty apurado, 10 mil. Super simples, né? Muito fácil. É quase como se fosse uma comissão, certo? Então, como é que tu calcula? É uma comissão. Qual que é o valor da comissão? 10%. Então tá tranquilo, vendeu 100 mil, 10% de 100 mil, 10 mil para pagar para a marca, tá? E aí dentro do contrato de licenciamento sempre vai ter a data que tem que fazer esse pagamento e funciona de uma forma muito simples. Então, o reporte de royalties, né? Essa parte do relatório de royalties serve justamente para que a marca saiba exatamente quanto de royalties ela tem para receber. E nos casos dos contratos que não possuem garantia mínima, fica super simples de calcular, porque é só tu pegar o valor que tu vendeu, calcular pelo percentual e tu vai ter o valor que tu precisa pagar para a marca. Simples assim, ficou molezinha, esse está fácil, tá? Mas agora vamos para a parte difícil, né? Vamos começar a complicar um pouquinho, que é royalty com garantia mínima. E aí, agora como é que eu faço para calcular royalties em contratos que possuem garantia mínima? Recapitulando um pouquinho, garantia mínima nada mais é do que um valor mínimo que você precisa pagar pelo contrato de licenciamento. E quando a gente fala em valor mínimo pelo contrato, na verdade a tradução é quanto de royalties eu já te antecipei, eu já paguei, né? Então, se eu tenho uma garantia mínima, e vamos supor que seja numa única parcela, para ficar fácil de nós fazermos a conta aqui, então vamos imaginar que eu tenho uma garantia mínima, eu te paguei esse valor, então eu só vou pagar royalties agora quando eu passar dessa garantia mínima, porque eu já te dei royalties, né? E é justamente isso que nós vamos aprender a calcular aqui agora, tá? Então é muito importante nós entendermos a diferença de royalty apurado para royalty cobrado, né? O royalty que tem que ser cobrado.
Muito importante nós analisarmos isso aqui. Então, da mesma forma, tá? Da mesma forma que o contrato sem garantia mínima, você vai pegar o percentual de royalties vezes o valor comercializado para saber o valor apurado, tu vai fazer a mesma coisa aqui. A grande diferença de um contrato sem garantia mínima e com garantia mínima é que para verificar se tu tem algo a pagar ou não, tu vai ter que confrontar com o valor da garantia mínima, certo? Então, de novo, muito importante, royalty apurado é diferente do royalty que a marca vai te cobrar, certo? Porque tu já antecipou valores em royalties para essa marca. Então, vou tentar ilustrar aqui para ficar mais fácil, mais visual. Vou trazer dois exemplos, tá? Eu não quero hoje explicar sobre contratos com garantia mínima parcelada, etc. Eu quero mais falar o conceito de quando tem royalties a cobrar, royalties excedentes, e quando não tem. Para ilustrar bem, tá? Eu vou trazer dois exemplos de contratos de licenciamento aqui para você entender como funciona a questão de apuração de royalties, tá? Então, de novo, eu não vou falar hoje aqui sobre contratos de licenciamento que tenham garantia mínima parcelada. Eu vou falar só sobre o conceito, tá? De contratos com garantia mínima, certo? Para que você entenda quando tem royalty excedente e quando não tem royalty excedente. Então, um exemplo aqui, tá? Nós temos dois contratos. Os dois contratos têm 10% de royalties. E os dois contratos possuem 15 mil reais de garantia mínima, tá? Contrato 1, contrato 2. Ambos 10% e ambos com 15 mil reais de garantia mínima. Ou seja, a indústria pagou, de uma vez só, foi lá, assinou o contrato, 15 mil reais, tá? Já fez o pagamento, já pagou o royalties antecipados, 15 mil reais, tanto no contrato 1 quanto no contrato 2, tá? E aí vamos imaginar que esse contrato ele tem uma vigência de um mês, para ficar super claro e didático aqui para você entender. Então, nós temos um mês só de contrato, cada um tem um mês, não passa disso, ou seja, todas as vendas que eu fizer durante esse mês, eu reporto e acabou tudo, encerrou o contrato, fechou cada um para o seu lado. Aí vai ficar bem claro para você entender. Então, no primeiro exemplo, a indústria vendeu 100 mil reais em produtos licenciados, tá? 100 mil reais. No segundo exemplo, a indústria vendeu 200 mil reais. E aí é que vai acontecer a mágica aqui da apuração de royalties. Ou seja, se eu vendi 100 mil reais e meus royalties são de 10%, eu gerei 10 mil reais em royalties, tá? A apuração de royalties diz que eu gerei 10 mil reais de royalties. No segundo exemplo, a indústria vendeu 200 mil reais e ela gerou 20 mil reais em royalties. E aí vamos lembrar, aqui a garantia mínima era 15 mil e aqui a garantia mínima 15 mil. O que acontece, qual que é a diferença de um caso e do outro? Esse contrato, como eu tenho uma garantia mínima de 15 mil e eu gerei apenas 10 mil reais em royalties, eu não tenho que pagar absolutamente nada para a marca, certo? Lembre-se daquilo que eu acabei de falar. Royalty apurado é diferente do royalty a pagar ou royalty a cobrar, certo? Então, 15 mil reais de GM é maior do que o royalty gerado. Então eu não preciso pagar absolutamente nada. No final de tudo, os royalties efetivos que esse primeiro contrato teve foi de 15%. Tá? Porque se eu vendi 100 mil e ao final do contrato eu paguei 15 mil reais, que foi o valor estipulado em garantia mínima, eu estou falando que o royalty efetivo desse contrato foi de 15%. Tá? Mesmo que o royalty aqui para apuração foi de 10%. E aqui do outro lado, nós já vamos ver um caso diferente. Então, eu vendi 200 mil reais, eu gerei 20 mil reais de royalties. E quanto é que era a minha garantia mínima? 15 mil. O que acontece? Nós temos 5 mil reais de royalties a cobrar. Tá? Então, o que acontece aqui? Garantia mínima, 15 mil. Royalties apurados, 20 mil. Quanto que eu tenho para pagar? 5 mil. Esse é o conceito de apuração de royalties quando nós temos garantia mínima. Tá? Então, o que acontece? Esse contrato, o royalty efetivo foi de 10%, porque no final de tudo, eu paguei 20 mil reais de royalties. Eu tinha pagado 15 mil reais à vista quando eu fechei o contrato, e quando eu fiz a apuração final do contrato, já que era um contrato só de um mês, eu fiz a apuração, eu vi que eu tinha 20 mil reais de royalties apurados, ou seja, tem mais 5 mil reais para pagar para a marca aqui.
tá? Então percebam, eu fiz um exemplo super didático, como se fosse um contrato de apenas um mês, coloquei as mesmas características comerciais, 10% de royalties, 10% de royalties, 15 mil reais de garantia mínima, 15 mil reais de garantia mínima aqui, para ficar super claro qual a diferença de royalty apurado e royalty que tem que ser pago. Então, fica claro dessa forma, tá, o funcionamento. Qual o nível de complexidade a mais que nós temos, que nós podemos ter em contratos de licenciamento? Nós podemos ter contratos de licenciamento onde essa garantia mínima ela é parcelada, certo? Então ela pode ser em 10 vezes parcelada em 10 de 1.500. E aí o contrato é de um ano, por exemplo. O que acontece no final de tudo? A lógica é a mesma, certo? Eu só vou pagar royalties excedente quando eu ultrapassar a garantia mínima. Eu não pago royalties enquanto eu não ultrapasso a garantia mínima, exceto se for um contrato, por exemplo, onde a garantia mínima ela possui apuração mensal. Opa, isso aí é outro conceito. Então vamos lá. Eu tenho garantia mínima por todo o contrato e eu tenho garantia mínima que pode ter apuração mensal, bimestral, trimestral. Não é muito comum, mas a mensal é mais comum. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um licenciamento de escolinha de futebol. Tá? E aí eu vou cobrar um royalty mínimo por mês, sei lá, R$1.000, certo? E vamos imaginar que essa escolinha tenha um percentual de royalties que ela precisa pagar de 10%. Então, enquanto ela tiver um faturamento de até R$10 mil, ela só vai me pagar o mínimo garantido, que é os R$1.000 por mês. Então, se ela só tiver 2 alunos lá e der um faturamento de R$200, independente do faturamento baixo, ela precisa me pagar R$1.000. Agora vamos imaginar que essa escolinha está bombando, né? E ela começa a subir o número de alunos e ela faturou R$20 mil. Então passa a valer o 10%, porque R$2.000 é maior do que o mensal, que é a garantia mínima ali mensal de R$1.000, tá? Então, a maioria dos contratos é por todo o contrato, mas existem contratos que têm apuração por outros períodos de tempo, como eu falei, mensal. Mas eu queria mostrar a lógica aqui, né, e falar que talvez, às vezes fica alguma dúvida quando existe parcelamento da garantia mínima, mas o conceito tem que ficar claro. O conceito de garantia mínima é, tu só vai pagar royalties, ou seja, só vai haver um royalty excedente para você pagar quando você ultrapassar a garantia mínima. Então, como eu falei, hoje é um tema um pouquinho mais complexo, né? Falando sobre apuração de royalties, garantia mínima, como calcular o que é royalty apurado, o que é royalties a pagar ou a receber, dependendo do ponto de vista de quem está, da marca ou da indústria, né? E outros tipos aí de apuração de royalties. Tem royalty por todo o contrato, tem royalty por períodos mensais que são apurados, enfim, existem mais algumas variações aí, mas de maneira geral, acredito que esse conceito vai te ajudar bastante a entender o que são os royalties apurados e o que são os royalties excedentes aí que tem que ser a pagar ou a receber, beleza? Então, se tiver alguma dúvida sobre esse tema que é um pouquinho mais complexo, me escreve, manda e-mail, chama na rede social que eu estou super à disposição aí para responder para você, tá bom? Valeu, obrigado!